Olá, meu nome é Cícero Washington e hoje nós vamos falar do projeto Kubernetes Dashboard que foi arquivado, ou seja, a gente não vai mais usar o Kubernetes Dashboard, que era o padrão. O mais interessante de tudo é que o novo padrão é o Headlamp, que eu não conhecia. Até então eu nunca tinha usado o Headlamp. E por isso eu fiquei muito interessado. Eu verifiquei como é a instalação do Headlamp, achei bastante interessante por sinal, mas eu não usei. Então eu vou ter esse vídeo aqui de primeiras impressões. Quando eu li essa mensagem aqui, né, esse é o grupo oficial onde o pessoal do Kubernetes circula, divulga as novidades, né? Quando eu vi essa mensagem, eu falei, poxa, nunca vi o Headlamp e ele está se tornando oficial. Então vamos dar uma olhada nele, vamos fazer um vídeo de primeiras impressões, né? Sem usar ele, vamos dar uma olhada o que ele tem, o que ele pode nos oferecer. Numa outra mensagem do X, eu vi outras sugestões de uma pessoa que também faz parte do desenvolvimento do Kubernetes. Entre essas opções, coisas que eu já conhecia, como o Lens e o Knights, né, que é o K9S. Então, o pessoal adora colocar um K, um número e um S. Né? Então, o Kubernetes, que é o K8S, o K3S, que a gente vai usar aqui nesse vídeo, e o K9S, que é o equivalente de um painel, só que para terminal. O Lens é gráfico, muito parecido com uma das instalações do Headlamp, que, por sinal, é uma das coisas que eu gostei bastante no Headlamp. Você pode fazer uma instalação no cluster, isso é como era o Kubernetes Dashboard, né? E é o padrão, foi a primeira tentativa que eu fiz de instalação aqui, mas ele também pode ser instalado localmente na sua máquina. E aí você não instala nada no cluster. Isso pode ser uma vantagem dependendo do cenário. Vamos lá. O meu padrão, né, para esse tipo de aplicação sempre foi o Rancher. Eu acredito que o Headlamp, como o Kubernetes Dashboard, não vai ter tudo que o Rancher tem. E por isso mesmo, talvez o meu padrão continue sendo o Rancher. Mas quem sabe esse cara aqui não me surpreenda. E vai com certeza ter algum contexto em que ele vai ser usado. Senão ele não teria sido aqui adotado como padrão. Né? E é isso que a gente vai descobrir nesse vídeo. Clicando aqui, eu abro a página do GitHub. Aqui tem basicamente tudo que você precisa saber. Gostei muito do visual, bem limpo, sem muita coisa, né? Várias informações aqui. Eu acredito que ele substitui quase tudo que o Rancher tem. Vamos dar uma olhada. E em algum lugar aqui tem Quick Start, instalação em cluster, que é exatamente como o Kubernetes Dashboard, e a instalação desktop, que você instala no Linux, Mac ou Windows e conecta no seu cluster. A gente vai fazer as duas instalações aqui agora. É isso que a gente vai fazer a partir deste ponto do vídeo. Aqui é onde você vai fazer o download e os releases. Eu vou colocar esses links todos aí na descrição do vídeo para que vocês possam consultar. Bom, as releases ficam aqui embaixo. Na verdade, aqui. Né? Aqui é a lista completa de todos os arquivos que você pode baixar com os instaladores para cada uma das plataformas que estão sendo sugeridas. Vamos começar com a instalação em cluster. Deixe-me mudar aqui para o meu terminal. Deixe-me ver se o meu... maximizar aqui. K-Get-Nodes. Ver se o meu K3S está rodando. Olha, está rodando normal. Né? Então, esse aqui é o meu K3S. 1.32, né? Como vocês podem ver aqui. Para fazer a instalação em cluster, a gente tem que primeiro aplicar aqui um conjunto de recursos para autenticação. A gente vai criar aqui primeiro uma Service Account. Essa Service Account, o nome dela vai ser RedLamp Admin. A gente vai criar também uma Cluster Role Bind, RedLamp Admin. E a gente vai criar também um token que vai ser usado num secret, que vai ser exposto num secret. Expor num secret não é bem a palavra certa. O secret é para proteger, é para expor menos, né? Mas ele vai ser compartilhado através de um secret que a gente vai criar já já. Então, primeira coisa, criar a Service Account, a Cluster Role Bind e o token vinculado a essa Service Account. Ok. A partir daqui, eu preciso fazer a instalação do RedLamp propriamente dito. Aqui tudo adaptado da documentação oficial. Então, dá uma olhada na documentação que está disponível lá no GitHub, que você vai ver isso ou muito próximo disso, porque eu faço pequenas adaptações sempre, né? Então, apply, e aqui ele está buscando um arquivo que está compartilhado no GitHub.
Então, dentro desse arquivo, eu vou ter 3 coisas. Deixa eu ver se eu lembro. O deployment, o service e o secret. Deixa eu ver se é isso mesmo. O service, o deployment e o secret. Exatamente isso. Tudo isso aqui é criado no namespace kubesystem. Não tem kubesystem. Get secret deployment service. Kubesystem tem o hífen. Ó, o service do RedLamp está aqui, o deployment dele está aqui, o secret está aqui. Então, já está rodando aqui. Vamos dar um get pods. Vamos ver o deploy dele. Já está replicado, né? Já está disponível. Por que eu não estou vendo? Agora eu vi. Né? Então, já está rodando. Como é que a gente faz para acessar esse cara? O primeiro passo é pegar o token. Esse comando aqui pega o token que a gente precisa para entrar no site que ele disponibiliza. Esse próximo comando é o comando para fazer o port forward, porque ele não está exposto, eu não coloquei nenhum endereço aqui para ele. Né? Seria o próximo passo se eu quisesse disponibilizar ele abertamente dentro da minha intranet ou na própria internet. Vamos fazer isso aqui. Vou copiar isso aqui. Vou também abrir aqui uma nova instância do meu navegador. Localhost 8080. E aqui eu vou colar aquele mesmo token que eu acabei de copiar. Authenticate. Beleza. Essa é a visão geral. Aqui nós temos todas as opções. Eu não procurei nada aqui ainda. Eu só tive acesso a essa janela e eu não fiz nada muito além do comum. Por quê? Porque eu quero explorar junto com vocês. Já gostei desse primeiro visual, mas eu não vou explorar mais nada aqui. Eu vou agora para a instalação usando uma aplicação local, né? Uma aplicação desktop na máquina do desenvolvedor. Isso aqui está rodando no meu cluster. Por um acaso, esse meu cluster K3S está rodando na minha máquina também. Mas se ele estivesse rodando na AWS, eu ia acessar da mesma forma através da AWS. Só ia colocar aqui o IP onde está rodando o meu K3S. A única diferença seria essa. Mas o que eu quero agora é verificar o aplicativo local. E só depois das 2 instalações é que eu vou começar a explorar aqui e ter as primeiras impressões aqui junto com vocês. Para fazer a instalação local, e eu posso ter as 2 se eu quiser, e a grande vantagem da local é que você não instala nada no cluster, então toda a aplicação vai buscar as informações pela API do Kubernetes, exatamente como faria qualquer outra aplicação, como faria o comando kubectl, né? Então, eu acho isso interessante e o mais usado nesse cenário é o Lens. Então, aqui ele concorre diretamente com o Lens. Vamos lá, vamos para a instalação. Eu já tenho o comando aqui também que eu vou só copiar. Vou voltar para cá. Eu vou deixar isso aqui aberto, vamos abrir uma outra guia aqui, aumentar o tamanho da fonte. Vou colar wget e o arquivo do RedLamp aqui. Ele está a URL do arquivo, então ele vai só baixar o arquivo .deb, lá daquela página de releases que eu mostrei agora há pouco. Ok, baixei, sudo dpkg-z e RedLamp. Vamos esperar enquanto ele instala. Ele não é tão grande, né? Ele é um arquivo, está aqui o tamanho dele, né? 115 megas mais ou menos. Ele não instala, pelo menos aqui na minha instalação de WSL, ele não instalou nada além do normal, né? Ele só disparou aqui alguns ícones, algumas coisas desse tipo, mas nada além do normal. E agora eu vou simplesmente executar. Eu estou numa máquina Windows e eu estou num WSL, que é um Linux. Eu instalei a versão para Linux. O meu Linux é um Debian, né? E eu instalei aqui para Debian. Na verdade, nessa máquina aqui é um Ubuntu. Aqui é um Ubuntu. Então, eu instalei a versão para o Ubuntu, né? Para todos os derivados de Debian aqui.
Ele não pediu para instalar nenhum outro pacote adicional, o que é ótimo, né? Significa que ele não depende de coisas muito incomuns. E eu estou executando do WSL, que é uma coisa incomum, né? O meu WSL ele vai gerar aqui uma janela gráfica e eu vou conseguir usar ele pela interface gráfica, que seria o natural num desktop Linux. Mas não vai funcionar num servidor que não tem interface gráfica. O WSL ele consegue passar isso, né, para uma janela gráfica do Windows. Eu poderia instalar também no Windows, mas como o meu K3S está instalado no Linux, isso aqui é a forma mais fácil de configurar, né? A gente pode fazer um vídeo adicional instalando no Windows e conectando com o K3S que está no WSL, que é um pouco mais complexo e é uma complexidade que eu quis fugir nesse momento. Então eu vou simplesmente executar aqui. Vamos, agora sim. Ele abriu aqui no outro monitor, deixa eu puxar para cá, maximizar. E a partir de agora, as impressões vão ser as que eu tenho. Eu vou pesquisar tudo isso aqui e vou ter as impressões, né, junto com vocês. Eu não vi nada, né, não usei o headlamp até esse primeiro momento aqui, que eu vou compartilhar essas impressões com vocês. Primeiro eu vou fazer um Ctrl+, ele não aumenta o tamanho da fonte. Deixa eu ver se tem alguma outra forma de aumentar aqui. Zoom in, interessante. Ctrl Shift mais aumenta o tamanho da fonte. Beleza, já é uma boa impressão isso aqui. Outra boa impressão, vamos comparar as duas telas aqui. A primeira tela aqui no desktop foi essa. A primeira tela aqui na instalação no cluster foi essa. Por que elas são diferentes? Porque esse cara já sabe qual é o cluster que eu quero acessar, né? Ele foi instalado no cluster que eu quero acessar, ponto final. Já esse outro cara, ele está olhando para o meu arquivo de configuração e lá dentro tem apenas um cluster. Eu sempre uso a estratégia de ter vários arquivos config, um para cada cluster. E aí quando eu preciso mudar de cluster, ou eu coloco no comando qual é o cluster que eu quero, né, qual é o arquivo de configuração que eu quero usar e consequentemente qual o cluster, ou eu troco o caminho para tornar o outro cluster padrão. Eu sempre faço isso porque eu acho mais seguro, a chance de se confundir é menor. Mas nesse caso aqui, eu só tenho um, se eu tivesse vários, ele ia mostrar qual cluster que eu quero acessar. Ponto positivo para o headlamp, né? Essa instalação local aqui, mesmo que você tenha vários clusters, você vai conseguir aqui identificar qual é. Vamos lá, vou clicar aqui no cluster default e vamos ver se ele indica, ó, ele indica bem aqui qual é o cluster que eu estou. Ponto positivo, né? Porque assim eu não misturo o cluster. Eu tenho como vir sempre aqui e olhar em qual cluster eu estou. Essa primeira janela, vamos dar uma olhada nela. Acho que está bem óbvio aqui, né? Eu tenho um nó, todos os nós estão prontos, que dá 100% de nós prontos. Aqui é um K3S instalado local, né? Eu poderia instalar um K3S numa máquina, outra máquina aqui da minha rede, e apontar para esse master, né? Se eu fizesse isso, ia dar 2 nós e ele ia mostrar quantos estão prontos. Não seria interessante e num cenário de produção você não vai ter um nó, né? O K3S foi feito para ser escalado e você provavelmente vai o tempo todo adicionar ou remover nós. É uma informação interessante para você ter logo de cara quantos nós o seu cluster tem neste momento. Utilização do CPU 12%, eu tenho 8 núcleos, né? Estou usando 1.01, somando todas as utilizações, eu acredito. Aqui o uso de memória, 7 GB de 11. A minha máquina tem 24 GB, mas o Windows come uma boa parte, então o WSL ele não vê os 24. E mesmo que tivesse mais liberado, o WSL ele não vê tudo que está liberado de cara. Então ele está vendo 11 e está usando 7.2, está usando bastante, né? E eu tenho 24 pods de 26, então 2 ainda não estão executando, deve estar com algum problema. Eventos, legal isso aqui, deixa eu tentar entender o que é que temos aqui. Aqui, legal, só os avisos ou todos os eventos. Tem alguns eventos que são normais, né? Tem um pod aqui que está sendo finalizado, uma imagem que está sendo puxada, né? Um pod que foi criado, um pod que foi iniciado. Então, legal ter esse filtro aqui só dos avisos. E aqui nós temos, ó, tem um pod aqui que está unhealthy, o readiness probe dele está com problema. Um pod deu backoff, né? Deu backoff restart. Então, tentou executar alguma coisa, deu erro e reiniciou.
Aqui, ó, um aviso de certificado expirando, muito bom, muito interessante, são informações bem interessantes para a gente ver aqui. Esse certificado expirando, se for o do Istio, não, é o do próprio K3S. O K3S vai gerar outro certificado para o nó, isso aqui não vai ser problema. Mas é legal ter esses avisos, gostei bastante. Ele lista aqui os namespaces, né? Eu tenho esses namespaces aqui. Além do padrão, eu tenho o Regflow, que é uma aplicação usada em conjunto com modelos de IA, né, que eu estou rodando aqui, fazendo alguns testes. Fiz algum teste um tempo atrás, não concluí, mas também não continuei. Então eu vou retomar isso aqui num futuro próximo. E tem o Istio, né? O resto aqui é padrão da instalação do Kubernetes K3S. Legal, nós ele vai mostrar só um, mostra aqui CPU, memória, tentes, roles, o IP externo dele, né? O IP interno, o IP externo, né? Nesse caso, esse IP também é externo, né? Ele não tem um IP. Esse IP externo aqui, se ele estivesse rodando, por exemplo, num EKS, seria o IP que o load balancer usa para essa máquina, né? Um IP realmente externo, exposto para a internet. Esse aqui, ele serve para ser exposto, mas ele é interno, né? No caso do meu K3S, o mesmo IP serve para as duas coisas. Num provedor como o EKS, como o AKS, você teria dois IPs aqui. Ok. Busca avançada. Ah, legal, ele tem aqui uma linguagem de pesquisa, né? Isso aqui me faz lembrar do Splunk, que também tem uma linguagem para pesquisar em logs. Então ele tem uma linguagem de pesquisa aqui para eu procurar informações específicas, por exemplo, labels ou, né, voltando aqui, acho que se eu remover status de pod, né, tudo que não estiver no estado running, legal, muito legal isso aqui, merece um estudo para você fazer pesquisas rápidas. Mapa, vamos dar uma olhada no que é isso aqui. Ainda não entendi o que ele está tentando me mostrar aqui. Vamos clicar aqui no deployment. Ah, aqui é interessante, e para quem está aprendendo principalmente. Eu vou dar um zoom e vou navegando aqui, arrastando aqui. Ele está dizendo que eu tenho um deployment chamado Regflow. Ele tem um pod, né? Progress Available. Ele está disponível, né? Então, um pod disponível. Todo deployment gera um replica set, que é quem controla efetivamente o número de réplicas. Eu especifico o número de réplicas aqui, mas não é o deployment que fica olhando para o número de réplicas. É o replica set. E aqui, o replica set identificou que tem aqui um pod, né? Ele está rodando, o IP dele é esse, aqui o nome do pod. Todo pod, se ele tiver um service, é exatamente o que ele está colocando aqui, só que ele não tem só um, ele tem dois, né? Ó. Um em cima, Regflow API e Regflow. Então, se ele tem um service, ele também vai ter um endpoint slice e um endpoint, todo service gera isso aqui automaticamente. Então, legal para quem está aprendendo, né? Porque normalmente a gente olha para deployment, pod e service. E muitas vezes, principalmente quem está aprendendo, às vezes esquece que existe um replica set, um endpoint slice, um endpoint. Endpoint slice, na verdade, eu nem vejo tanta utilidade assim. Endpoint eu acho que, né, dá algumas informações interessantes. Então, ele sempre vai mostrar aqui completo. Deixa-me ver se tem mais alguma coisa aqui. Namespace. Ah, eu posso ver tudo que está na mesma instância, no mesmo namespace ou no mesmo nó. Isso aqui é interessante, né? Vamos colocar por namespace. Eu poderia até colocar aqui um filtro por namespace novamente. Regflow. Ah, acho que eu já entendi. Se eu vier aqui para Home e se eu colocar o filtro Regflow, ele mostra só o que tem do Regflow, né? Se eu tiro o filtro aqui, ele mostra todos os namespaces, tudo que eu tenho aqui. Algumas coisas, inclusive, que não estão dentro de namespaces, como é o caso aqui do Ingress Class. Vamos voltar aqui para Regflow. Eu acho que é o que vai ter coisa interessante para a gente ver. E vamos aqui no deployment do Regflow. Cadê ele? Tá aqui. Beleza. Mas aqui provavelmente vai ter secret config map. Por que ele não está mostrando isso aqui? Será que tem alguma coisa para marcar aqui? Ó, configuration. E aí ele quebrou. Primeira impressão negativa aqui. Vamos voltar aqui para cluster. Vamos voltar aqui para mapa. Deployment.
Vamos voltar para cá. Vamos colocar security agora. Aí aqui ele mostrou que tem uma service account vinculada a esse deployment, legal, né? Mais um detalhe que às vezes passa despercebido, principalmente para quem está começando. Vamos tentar configuração de novo. Toda vez que eu tento configuração ele dá erro, né? Que pena. Gateway com certeza não vai ter nada. Está tentando. Gateway é beta, como está mostrando aqui, né? Uma novidade. E Custom Resources, se tivesse um Istio instalado, talvez ele mostrasse alguma coisa, mas eu não habilitei o Istio nesse namespace. Ele só mostrou aqui o Service Account. Eu tenho quase certeza que se eu habilitar Configuration aqui, agora funcionou. Ele vai mostrar os Config Maps e os Secrets. Não tem nenhum Secret, só Config Map. Legal, gostei bastante disso aqui. Pena que não está tão confiável, né? Deu errado. Vamos ver se na interface web... Não, aqui eu voltei para desktop. Aqui. Mapa. Regflow. Deployment. Configuration. Vamos marcar tudo, um de cada vez. Vou guardar enquanto ele atualiza antes de marcar o próximo. Pronto. Custom Resources. Security. Ó, aqui ele não travou nenhuma vez, então pode ser que a versão em cluster seja mais confiável. E já fica a dica aí, né? Pelo menos aqui no meu teste, ela pareceu mais confiável. Todo o restante aqui eu acho que é basicamente o que você já está esperando mesmo ver. Workloads vai ter pods, deployments, stateful sets, daemon sets. Legal isso aqui. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Tudo isso aqui é namespaced. Significa que eu posso fazer um filtro por namespace. Legal. Jobs e cron jobs. Tudo isso aqui são workloads, são coisas que estão relacionadas a containers de alguma forma. Storage. Storage, eu posso ter storage class. Isso não é namespaced, então ele não deixa fazer o filtro por namespace. Legal isso aqui. Já um persistent volume é um storage class e o persistent volume são não namespaced, né? Não estão vinculados a um namespace. Já volume claims estão vinculados a namespace e aí ele filtra. Legal. Network, nós temos aqui service, endpoint, endpoint slides, ingress class, mesma coisa, né? Esse cara é namespaced, esse cara é não namespaced. O ingress class que eu tenho aqui é só o do Traffic, que é o padrão do K3S, eu não instalei nenhum. Network Policies, que também é uma coisa de rede, né? Que é como se fosse um firewall interno do Kubernetes. Eu consigo bloquear o tráfego de um namespace para o outro, por exemplo. Ou um tráfego para uma porta específica. Enfim, Network Policies é a parte que faz esse controle. Gateway é beta. É uma coisa que está sendo ainda implantada no Kubernetes. Eu nem sei se já foi na última versão do Kubernetes. Se não me engano é 1.34 nesse momento. Mas na 32 era beta, eu não parei para estudar isso aqui ainda. Eu continuo usando principalmente o Gateway do Istio, que é uma coisa que já existe há muito mais tempo e que eu conheço muito mais. Então sempre que eu preciso de um Gateway, eu uso o Gateway do Istio. Segurança, Service Account, Roles e Rolebinds, então é aquela parte de permissão, né? Eu até acho que Permission, né? RABC seria mais apropriado, mas ok, segurança. Configuração, Secret está entrando aqui, né? Quando eu vejo segurança, eu fico, será que é Secrets? Né? Então, Secrets está entrando na parte de configuração, Config Map, Secrets, HPA, VPA, né? Horizontal Pod Outscale, Vertical Pod Outscale, Pod Disruption Budget, que é aquela quantidade mínima de pods que não pode deixar de ter, mesmo durante um rollback ou um rollout, ou seja lá o que for. Resource Cotas, Limit Ranges, né? Parecidos, Priority Classes, Runtime, enfim, toda a parte de configuração. Né? Não estou aqui para verificar essas coisas umas a uma. Custom Resources vai aparecer praticamente as coisas do Istio aqui. Ó, tem coisas do Helm, tem coisas do Traffic, tem do próprio K3S. Né? Aí Istio, Traffic. A maior parte é do Istio. Né? Tem mais um do Istio aqui. Ok. Tem uma coisa que eu espero que ele tenha e que vai ser aqui em pods. Se eu tiver um pod qualquer aqui, como esse deployment, o que eu consigo ver dele? Legal,
Aqui é basicamente tudo que você encontra lá no YAML que está implantado no cluster. Então é como se fosse uma representação do arquivo YAML quando você usa um edit no pod, por exemplo. Deve ser a mesma coisa para todos eles, né? Exatamente. Vamos ver aqui um storage class. Exatamente isso. Vamos voltar aqui para um pod. Então aqui eu estou nesse pod, todas as informações dele. Volumes, events. Legal ter events aqui também. Não aparece quando você dá um edit. Não tem o status, né? A seção de status, que geralmente ela aparece no edit. Aqui não tem, pelo menos eu não vi aqui status. Legal. Uma coisa que eu espero ter aqui é log, que é exatamente o próximo. Então, legal. Eu consigo ver os logs por aqui, eu não preciso ir lá no terminal para ver log. Isso é legal. Como é que eu faço para voltar? Não é por aqui. Será que é aqui? Exatamente. Terminal exec, legal também. Eu estou dentro do pod do Regflow agora. Então eu consigo rodar um comando dentro dele daqui sem ter que abrir terminal. Muito bom também. Acho que volta por aqui. Ele fica mostrando essas abas aqui, né? Ó, aqui embaixo. Se eu clico aqui e ele mostra esse status, está aqui nessa aba. Se eu clico aqui e abro um terminal, ele gera outra aba. Eu consigo alternar por aqui. Bem legal também, gostei. Aqui eu já estou na interface web, né? Eu comecei na interface local, agora eu estou na interface web. Vamos voltar para a interface local. Já que ela foi mais problemática, vamos ver se esses erros aparecem quando eu estiver olhando para ela. Vamos entrar aqui nesse pod, mesma coisa aqui embaixo, só que ele ocupou a tela toda. Provavelmente porque eu estou com um zoom muito grande, né? Deixa eu voltar para um zoom um pouco menor aqui e tentar abrir de novo. Agora ficou do lado. O que é isso aqui? Attach. Aqui ele mostra quais containers, né? Pode conter vários containers, né? Só para repetir o máximo as palavras parecidas, né? Então eu posso escolher de um para o outro aqui, mas eu com certeza eu não estou entendendo o que é esse attach. Edit, legal, né? O YAML para você editar. Lá no final, ó, tem a seção de status. Então a única reserva que eu tenho é que isso aqui não aparece aqui. A seção de status, pelo menos eu não vi. Status running, beleza, mas não é esse status. Events me surpreendeu positivamente, né? Eu não esperava ver aqui, mas events, ele não aparece aqui, né? Cadê? Events não aparece aqui, mas essa parte de status, ela poderia estar também ali naquela lista. Vamos ver na interface web se tem alguma diferença. Não, é exatamente igual. Então, se não está aparecendo aqui, pelo menos nós temos a opção de ver no edit, né? E aí lá no final a gente consegue ver as informações de status. Ok, muito bom. Só mais uma coisa aqui para me surpreender. Tá aqui. Evict. Legal. Ele não usa o stop. Ele usa o evict. Ele não usa o delete. Na verdade é delete. Ele usa o evict. Interessante. Evict. Vamos dar um refresh aqui. Ele também não tem, ó, aqui ele está no terminate, aqui ele está no running, é o mesmo efeito, viu, pessoal? Então não tem diferença usar o delete ou o evict. Terminate e running, ele está substituindo aqui, a gente consegue ver pelo painel, é rápido o suficiente para que a gente consiga ver, mesmo na interface web. Gostei. Vou já repetir isso lá na interface local, né? Desktop. Talvez aqui seja até mais rápido. Vamos aqui. Container create, terminate, running, terminate. Também é rápido o suficiente para que você perceba a evolução das coisas, o que está acontecendo passo a passo no seu cluster. Legal, gostei muito disso aqui. Vamos lá.
que mais eu espero ver aqui? Vamos ver esse menu aqui. O que é esse Apps? Isso aqui é diferente. Instalado. Interessante. O que é isso? Como é que eu faço para criar um aqui? Será que é esse Create aqui? Não, aqui é para você criar um YAML, né? Então você vai na mão, cria o seu YAML, aplica e aí ele vai criar. Eu quero um secret com esse valor no namespace regflow, né? Então ele vai criar. Legal. Mas aqui em apps, volta para cá. Acho que eu vou ter que fechar aqui primeiro. Agora sim. É parecido com o que eu esperava. E é uma coisa que não tinha no Kubernetes Dashboard, mas tinha no Rancher, e era uma das coisas que me fazia escolher o Rancher. Então esse cara aqui está muito mais parecido com o Rancher do que com o antigo Kubernetes Dashboard. O que nós temos aqui? Nós temos aqui uma seção Helm, onde você pode instalar qualquer coisa, por exemplo, Argo CD, usando uma interface de Helm aqui. Ok, talvez fosse interessante a gente... Mas aqui está simples. Argo, nunca usei, mas vou correr o risco aqui de usar. Vamos colocar aqui Argo. Acho que ele não aceita desse jeito. Eu vou dar um close. Vou voltar aqui em... Acho que é em cluster. Namespace. Vamos criar um novo aqui. Ele não permite criar por aqui. Não permite criar por aqui. Beleza, não estou acostumado com isso. Vou voltar para o meu querido terminal. Abrir outro aqui. K, create, ns, argo. Namespace argo criado. Vamos voltar, não sei onde é que eu estava aqui. Vamos para, tanto faz. Apps, argo cd. Vou esperar ele carregar aqui. Parece que a interface web é mais rápida, né? Pelo menos rodando na mesma máquina. Mas interessante. Não está mostrando aqui a seção de apps. Então na interface web não tem a seção de apps. Outro achado interessante que faz isso aqui ser mais interessante, né? Vamos clicar aqui, ó. Eu cliquei aqui, ele demorou muito. Aí eu cliquei aqui, ele foi. Então, essa interface local, ela parece ser menos estável, mas ela tem essa opção a mais que a interface web não tem. Vamos tentar instalar o Argo CD aqui. Eu cliquei no install, ele veio para cá. E se eu clicasse aqui? Era aqui que ele estava demorando para carregar as informações sobre o Argo. Vamos aqui no install, ou não. Voltar aqui para catálogo. Install. Release name. Argo. Namespace. Argo. Versão. Ele está pedindo uma versão aqui, né? Namespace. Eu tenho que clicar aqui. E ele também não tem nenhuma versão aqui. Isso aqui deve ser um problema. Release description. Vou colocar só Argo aqui, eu não quero nenhuma descrição. Eu acho que ele não vai permitir porque ele não conseguiu carregar as versões. Install, ó. Version is required. Talvez porque eu tenha que carregar essas informações aqui, ele deve estar consultando lá o Artifact Hub, né? Para ver quais são as versões do Argo, para só depois eu fazer a instalação. Só que isso aqui está demorando muito. Isso aqui seria um ouro se estivesse redondinho, funcionando perfeito. É uma pena que no meu K3S aqui, na minha instalação aqui, não está funcionando e que na minha versão web, que aparentemente é muito mais redonda, não tem a opção Apps aqui. Mas isso aqui é uma das coisas que me faz escolher o Rancher, por exemplo. O Kubernetes Dashboard não tinha. Óbvio, a gente não escolhe só o que a gente quer, né? O Rancher, quando eu tenho liberdade, eu escolho o Rancher. Mas geralmente, você chega no projeto que já está rodando e que eles já usam outra coisa. Quando você usa, por exemplo, o Argo, às vezes já é suficiente para 90% de tudo que o pessoal precisa.
E aí você não vai instalar um Rancher para cobrir só esses 10%. Vai para a linha de comando e resolve por lá. Helm pela linha de comando, todo DevOps precisa entender, né? Não tem como fugir. Não é esse tipo de facilidade aqui uma coisa que tem que ser prioritária, né? O prioritário é saber Helm. E pela linha de comando é muito mais confiável, é muito mais robusto e é mais fácil de lidar do que por aqui, sem dúvida nenhuma. E, por exemplo, o Argo CD, ele permite instalar Helm pelo próprio Argo. Então, já substitui parcialmente o que seria essa parte aqui. Dependendo da situação, pode ser que você queira o Argo no lugar disso aqui. Qual a diferença, então, entre usar o painel do Argo e usar esse painel aqui? É que o painel do Argo ele é voltado para aplicações. Então, você vê aplicações separadas, mesmo que estejam no mesmo namespace. Enquanto que aqui não. Aqui você vê os recursos do Kubernetes. Não importa se são parte de aplicações ou parte de ferramentas do cluster, ou se fazem parte da própria configuração do cluster. Então, esse cara aqui é mais profundo na análise, né? O Argo não. O Argo ele é mais limitado e focado em coisas no que está sendo colocado no Kubernetes e não nas próprias configurações do Kubernetes. E com isso eu concluo esse vídeo. Eu já estou muito satisfeito com tudo que eu vi aqui, né? Com tudo que eu fiz. Acredito que Headlamp é uma boa escolha. Eu já usei o Lens, já usei o Rancher, já usei alguns outros, como o do Argo, que substitui parcialmente. Já usei o K9S, né, em alguns pequenos laboratórios. Também acho muito melhor uma interface como essa do que o K9S, apesar de que eu gosto muito de terminal. Mas terminal por terminal, kubectl é o melhor, não vai ter melhor que isso. E o Redlamp, que eu não conhecia, é uma boa escolha, né? Tem alguns defeitos, mas eu acredito que a galera vai usar em massa e isso vai ser corrigido rapidamente. Bom, com isso eu finalizo o vídeo, espero que tenham gostado. Até o próximo.